Olá, mais uma vez, com muita satisfação, com muita alegria, estamos iniciando mais um programa da série Liberdade de Expressão. Quero agradecer imensamente a acolhida que o nosso programa vem tendo, inclusive fora do Brasil, em países da África, em países da Europa, onde eu tenho recebido vários e-mails com várias dúvidas a se esclarecer, as quais estou sempre e estarei sempre à disposição para respondê-las. Mais uma vez, deixo o nosso e-mail, liberdadedexpressão@tvespiritualista.com.br à disposição. Repito, liberdadedexpressão@tvespiritualista.com.br. Tenho conversado com todos vocês a respeito da importância do nosso direito voltada à convicção religiosa, à convicção e à liberdade do nosso culto religioso. Nem sempre foi assim, como eu já dei notícias em programas anteriores. Comecei falando sobre a nossa Constituição, nosso artigo 5º, no capítulo dos direitos fundamentais, onde o nosso legislador se preocupou e muito em garantir esses direitos a qualquer religião, a qualquer um de nós que venha a professar sua fé. Falo de legislação brasileira, de legislação pátria, quanto a professar a fé. A título de uma notícia de conhecimento, nem sempre foi assim. Na época do Império, a religião aqui no Brasil era tão somente professada domesticamente, ou seja, apenas em casa. Publicamente ela não era permitida. Vejam o quanto nós evoluímos. Apenas na nossa república foi quando houve uma liberdade maior. Essa liberdade veio no sentido de ampliar publicamente a nossa fé, de como expressá-la publicamente. Um grande avanço. Mas sobre esse tema, sobre a história da evolução, a história de nossas garantias, voltaremos a falar com o tempo. Prometo a vocês que volto a falar nisso a partir da Revolução Francesa. Tema bastante interessante para conhecimento. Hoje, em que pese os temas que nós tratamos aqui, polêmicos, complexos, voltados à sua garantia de professar, como disse, de garantir e a proteção dos locais litúrgicos, vamos falar hoje, começar a falar sobre dos crimes contra o sentimento religioso. Isso interessa e muito a todos nós. Uma vez que está previsto em nosso Código Penal toda a disponibilidade do que é crime. Ou seja, peço permissão para você e vou ler o nosso Código Penal brasileiro. Ou seja, isto aqui dá crime para quem desobedeça. Isso aqui dá cadeia para quem desobedeça. Por exemplo, quem desdém, quem pratica zombarias sobre o culto religioso ou sobre os objetos litúrgicos. Ou seja, você é líder religioso, não importa de qual fé, os seus objetos litúrgicos são protegidos pela lei. Não sou eu que eu digo, este código aqui diz, é o nosso Código Penal. Isso aqui dá cadeia para quem desobedece. Imagine você, professando a sua fé, liderando o seu culto e alguém comece a falar alto. Alguém venha zombar da prática daquele culto. Não pense duas vezes. Chame a polícia. E certamente será restaurado o seu direito moral. Uma vez que trata-se de crime quando alguém publicamente zombe do culto, venha a desprezar o que se pratica.
peço licença para ler um artigo deste código. Ou seja, é o artigo 208, aonde ele é bastante claro, quando ele diz: escarnecer de alguém publicamente. Escarnecer significa zombar, desdém, desprezar publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Vejam vocês a importância disto aqui. Se bem que eu sei que é pouco divulgado. Muitos não têm conhecimento de vocês. E é para isso que nós, da TV Espiritualista, é o nosso objetivo, estamos aqui para isso. Nós, do programa Liberdade de Expressão, estamos aqui para isso. Para orientá-lo, para esclarecer, para, enfim, ficar à sua disposição. Mande-nos e-mail. É com muita satisfação, com imensa alegria que eu os responderei. E mais uma vez eu repito, TV Liberdade de Expressão, @tvespiritualista.com.br. Se me permite, ainda continuo, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Vilipendiar, zombar, desprezar. Pena, isto é cadeia, de 1 ano e mais multa. O legislador ainda se preocupou em fazer a lei quando ele diz, no parágrafo único, se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Quando alguém em seu culto, não importa qual seja, como disse, venha a zombar, venha a desprezar da prática litúrgica que ali acontece. Não estou aqui para incentivar a aumentar o volume de processos dentro de um judiciário. Não é esta a minha intenção. Mas vejam, se existe a lei, nós temos a obrigação de cumpri-la. A lei está aí para nos proteger, para nos agasalhar, para restaurar o nosso direito moral que temos em praticar o nosso culto de forma livre, de forma soberana. Não importa qual seja a religião. Lembrando sempre que a religião ela tem que ser reconhecida, ou seja, nós não podemos ir contra o uso, o costume, ao bom costume. Não podemos praticar. Porém, nos protege sim contra a zombaria, contra o desdém, como disse, contra, aspas, eu vou traduzindo na nossa linguagem, a gozação. Suponham que tenhamos num culto alguém entre gritando ou falando alguma coisa contra, uma ofensa contra alguém. É crime sim e vai dar cadeia. Isto porque é público. Publicamente ele está agredindo alguém, ofendendo alguém na prática do culto ou função religiosa. E é exatamente por isso que é crime. Ou seja, mesmo, suponham pequenos, numa oração doméstica, ou em uma oração num templo, uma pessoa, 2 ou 3 ou 4 pessoas, se publicamente, se a pessoa for ofendida, também é crime. Não pense 2 vezes. Chame a polícia, vá até a delegacia, faça um boletim de ocorrência por crimes contra o sentimento religioso. Se não, e se não é desta forma, como nós vamos proteger a nossa fé? De que forma você, líder religioso, tem a liberdade de ter a sua casa, a liberdade de professar a sua fé? E mais, todos os objetos litúrgicos utilizados neste culto religioso também são protegidos pela lei. Não há e não pode, suponha, alguém vir a zombar, não importa qual o objeto litúrgico, mas ele não pode. Pode ser desde a imagem, pode ser, enfim,
qual o objeto utilizado no culto religioso. Não pode e não deve. E insisto, se nós temos a lei, é exatamente para nos proteger. Um pouquinho mais. Quando ela fala aqui, por motivo de crença ou função religiosa, vejam bem, é tão somente o crime que estamos discutindo, é por pena, é por função religiosa, não outra ofensa. Vamos entender isto. É exatamente na prática do culto religioso, e não outro. E ela tem que ser pública. Alguém tem que ofender publicamente, senão não é crime. Indo um pouco adiante. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Imagine os senhores, num culto, num ato religioso, alguém falando alto, alguém impedir, de certa forma, este culto com ofensas contra a pessoa. Temos aí caracterizado o crime. Para se ter uma ideia, basta alguém, como já disse, falar alto, que venha a impedir a prática ou perturbar esta prática. Basta falar alto. A embriaguez, entrar armado, apresentar arma, com a violência, mesmo violência verbal, se caracteriza o crime. E é exatamente por isso que existe a lei, está inserida no Código Penal, que é a nossa lei penal, a nossa lei punitiva, e ele está lá. Indo um pouquinho mais adiante, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Que é isso? Vilipendiar. Vilipendiar significa zombar, desprezar alguém publicamente. Ou seja, traduzindo para uma linguagem mais popular, falar mal de alguém público dentro do culto religioso. E mais, e se emprega a violência? Temos um grande problema. Necessariamente, não pense duas vezes, chame a polícia. Faça um boletim de ocorrência. Instaure um processo. O judiciário está aí para isso, exatamente para atender e cumprir a lei, fazer cumprir a lei. Não pense, faça. Realmente execute. Está aqui. Isto é crime e vai dar cadeia. Certamente ele vai dar cadeia. Quando eu falo aqui vilipêndio, zombar, é a prática de alguém que é menosprezado. Imagine você, líder religioso, sendo menosprezado perante os seus fiéis. Eu falo de uma forma geral, qualquer religião, não importa qual, importa na profecia da fé, né? na proficiência da fé, e importa o menosprezo. O menosprezo é o crime. É aí que acontece. E exatamente por isso é que tenha a lei ao seu lado. E nós estamos aqui para isso, orientá-lo, para indicar o caminho dentro da nossa legislação. Mais uma vez, mande um e-mail, liberdadedexpressão@tvespiritualista.com.br. E sobre esse assunto eu voltarei a conversar com vocês. Já já, é rapidinho, logo após os nossos comerciais.